E aí, quando eu convidei a Tchelle pra vir pra cá, ela me contou que você teve outros negócios antes da empresa atual de vocês. Sim. Como que foi isso? Então, aí baseado nisso, na escola, na época da escola, eu já empreendia, eu já vendia e tudo mais, eu iniciei cedo. Eu iniciei mesmo por necessidade. Por exemplo, eu vim de uma família bem humilde, graças a Deus eu nunca passei fome, mas já passei muita vontade. Então, até hoje meu pai ele é pedreiro e tudo mais, a minha mãe ela é doméstica, sempre cuidou do lar. E aí tem eu e tem os meus dois irmãos. Meu irmão é mais velho e eu tenho uma irmã que eu sou 10 anos mais velho que ela, então na época ela era criança. Então, assim, meu pai, a gente se veio de uma família que, por exemplo, nunca teve condições. Então, assim, era sempre aquele apertado. O mês passava apertado e tudo mais. Então, para tentar ajudar cedo em casa, chegava épocas que, às vezes, meu pai não tinha muitas condições, às vezes, de pagar todas as contas, e aí aluguel e as despesas de casa. Então, assim, para começar a ajudar, eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu comecei a trabalhar foi em supermercado. Aí eu trabalhava de freelance na época. Aí eu ganhava... Você tinha quantos anos? 12, 10 por aí. Caraca. Era uma oportunidade que tinha. Na época era Sátimo Supermercados. Acho que hoje em dia nem tem mais essa rede. Acho que eu já vi por aí. Sátimo? Faz muito Acho tempo que que eu faliu, não que foi? eu- Será? que eu não Deve ser um nome vejo. parecido, então. E aí, na época, tinha 2 Sátimos perto. Aí eu fiquei sabendo que tinha essa oportunidade de ser freelance. Aí era R$ 20 o dia. Só que você tinha que ir lá todos os dias para garantir a sua vaga. Ó, coloca meu nome aí. Aí ia um monte de moleque do bairro. Putz, imagina. Aí dentro disso aí era das 8 às 8, se eu não me engano. Caraca, era um trabalho do caramba por R$ 20, Não, gente. eles Mas eram- que é Na época, 20 você reais tá hoje? milionário, né? Com 12 Mano, anos, você mas ganha 20 conto, mas fi. 8 às 8, você tem noção disso? 20 Mas reais. O que é 20 reais hoje? Só um corte, eu trabalhei de garçom também. Eu ganhava R$ 40, era tipo das 4 a 1 hora da manhã. Fi. Caraca. Mas você não tinha 10 anos. Eu tinha 16. Tá. Pouca Tava ali, diferença. né? Tipo assim, 16 anos. Tipo, Não, mas nessa época Mas já eu, pô, era... Eu comprei meu primeiro videogame sim. Pô, aí você começa a comprar umas roupinhas mais legais, É, entendeu? Você começa a ter dinheiro antes que todo mundo. Você percebe o valor do trabalho. O valor de Você trabalho percebe é que uma se coisa você legal. trabalhar, você vai Vai ter. Você vai ganhar. E aí, dentro disso, aí eu comecei a trabalhar no Sátimo e tudo mais. Aí lá era rotativo. Ficava pegando aquelas... Por exemplo, a pessoa compra e aí chega na hora de pagar, aí ela desiste, aí deixa lá no caixa. Aí eu Você ia, leva. passava de caixa em caixa, aí retirava, aí tinha que levar, separar para devolver para prateleira. Entendi. Aí tinha várias funções lá, ia sendo rotativo. Aí todo dia, no final do dia, aí eles iam e pagavam os R$ 20. E esse foi seu primeiro negócio? Não, assim, antes disso eu já trabalhava com meu pai já. Ajudava ele, ia pra obra, aí ficava carregando lá os carrinhos, óbvio, comparado ao que eu conseguia segurar na época, então era pouco, entendeu? Aí carregava, ajudava. Aí quando eu comecei no Sátimo mesmo, foi um dos primeiros. Mas antes disso já fazia já... O que Bico, né, apareceu pra de se virar. oportunidade de bico, eu ia fazendo. Por necessidade. Por necessidade. Aí eu lembro que assim, eu recebia os R$ 20. E aí nessa época era a época que meu pai, ele estava desempregado. E aí meu irmão, ele não estava trabalhando também na época. Então assim, eu era o único que estava trabalhando lá em casa. Aí eu chegava todo dia com os R$ 20, aí eu dava para minha mãe. Aí minha Que mãe ia bonitinho. e comprava mistura. Comprava um arroz. Graças a Deus nunca faltou, como eu falei. A gente passou muita necessidade, mas nunca vontade. Aí eu fiquei mais ou menos um mês fazendo isso aí, enquanto meu pai tentava arrumar alguma coisa. E aí dentro disso aí é que nasceu mesmo a vontade do empreendedorismo, a necessidade Fazer acontecer. de fazer acontecer. Então eu nunca parei, eu sempre fui atrás, sempre corri. Então eu iniciei mais ou menos com os meus 12 anos. E aí dentro disso fui empreendendo. Fiquei um tempo no Sátimo, aí já trabalhei com entrega, já trabalhei em lan house, já trabalhei em uma emissora de rádio também. Na época eu tinha acho que uns 15 anos. Legal. Eu era meio que locutor, minha voz era meio grossa, aí eu falava meio que assim. Aí era estilo um podcast, na época não tinha esse negócio de O podcast. podcast ele nasce na rádio. Então. Só que na época não tinha essa nomenclatura, Sim, sim. podcast. Aí, esse meio tempo que eu fiquei trabalhando lá, foi onde eu peguei mais de desenvolvimento. Que legal. Aí, dentro disso, eu sempre empreendi, sempre peguei um negócio, vendi ali e tal. Sempre achei oportunidade. E aí, depois dessa parte aí de trabalhar na rádio, trabalhar na lan house, eu fui trabalhar... Eu já trabalhei bastante coisa.
Foi no, Já vai no... no Pão de Açúcar. Comecei a trabalhar no Pão de Açúcar, que foi de jovem aprendiz. Aí eu tive um período de 1 ano lá, que era contrato. E aí, dentro disso, lá tinha um processo que era... Hoje em dia é normal, a pessoa comprar e só retirar ou receber em casa. Na época era novidade. Então, por exemplo, o trabalho que eu fazia lá era fazendo compra para os clientes que compravam na internet. Então, era algo Que bem ano legal. Que ano? Nessa época eu já tinha 16 anos já. Mas o ano que era? Você Era lembra? em média de 2015, Caraca, por você aí. vê, né? E aí, fiquei trabalhando 1 ano lá. Aí que foi onde eu comecei a prestar mais atenção nessa parte do empreendedorismo, da pessoa comprar, o poder conseguir comprar pela internet. Na época, o Pão de Açúcar que eu trabalhava era um Pão de Açúcar que, por exemplo, essa nova categoria que eles tinham trago para dentro do mercado era nova. E, por exemplo, era novidade, então não era todas as redes que estavam fazendo. Então, dentro disso, assim, a gente se destacava. Aí foi onde nasceu a parte do empreendedorismo. Saí de lá e aí eu sempre tentei conseguir um emprego registrado. Eu achava muito top essa parte de pessoas Hoje que... você pode. Nem carteira de trabalho eu nunca vi, amiga. Não, inclusive essa é o único registro que eu tenho na minha carteira de trabalho. Foi o Pão de Açúcar. O contrato que eu tive lá, que foi na durabilidade de 1 ano. É isso, é natural, né? Por exemplo. De onde que você é? Eu sou... Na onde eu moro? Morava lá nessa época. Zona Sul ali, São Paulo, Guarapiranga, Eu próximo. morava na Zona Leste. Uhum. Quando eu morava pra cá, que eu arrumei meu primeiro trabalho, esse negócio que eu chegava lá, falava que tinha emprego registrado, esquece. Pros meus primos, eu já era o cara. O bam, 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 Não, né? esquece. Eu falava, nossa, mas pra mim aqui era normal, sabe? Tipo, todos meus amigos trabalhavam registrado lá, vixe. É isso. Tipo assim, o cara tem um emprego, entendeu? Tipo, Tem um plano de saúde.